Uma grande ofensiva russa está em andamento no leste da Ucrânia. Mísseis iranianos caíram a metros de uma instalação nuclear israelense. A Grã-Bretanha posicionou um submarino nuclear com Tomahawks perto do Irã, em silêncio, sem anunciar nada. O Irã ameaçou destruir os escritórios da Al Jazeera em Doha e marcou o endereço no mapa como alvo. E a Hungria pode estar vazando segredos da União Europeia diretamente para Moscou. Boa tarde. É segunda, 23 de março de 2026. Fatos que importam, sem propaganda, sem enrolação. O exército russo intensificou os ataques no leste da Ucrânia, e tudo indica que uma nova campanha de primavera e verão começou. O foco principal está no setor de Liman, a porta de entrada para as cidades de Sloviansk e Kramatorsk. Só no dia 19 de março, mais de 500 soldados russos participaram de um único ataque. Veículos blindados, motocicletas e buggies participaram. As táticas também mudaram. Em vez de colunas compactas, o exército russo agora usa ataques dispersos para dificultar o trabalho dos drones ucranianos. Junto com infantaria, estão usando aviões, artilharia, drones FPV e bombas aéreas, tentando destruir a logística ucraniana antes de avançar. As perdas russas são pesadas. Analistas acreditam que capturar todo o cinturão defensivo de Donetsk é improvável. Mas a má notícia é direta. Os combates nessa região vão ficar ainda mais ferozes, mais longos e mais sangrentos. A Rússia está mirando as ferrovias ucranianas, e esta noite a tragédia veio junto com a sirene de ataque aéreo. Uma condutora da ferrovia ucraniana morreu durante uma evacuação de emergência, atropelada por um trem que também se aproximava para parar. Na ferrovia do Dnipro, um drone atingiu uma locomotiva de trem suburbano. Os passageiros já tinham sido evacuados. Isso não é mais um incidente isolado. A Ukrzaliznytsia mudou seus protocolos. Trens agora podem parar de emergência à noite e os passageiros são evacuados rapidamente. Mas os números de Zelensky mostram a dimensão do que está acontecendo. Em apenas 7 dias, a Rússia lançou quase 1.550 drones de ataque, mais de 1.200 bombas aéreas e 2 mísseis contra a Ucrânia. 7 dias, não 7 meses, 7 dias. E Zelensky é direto sobre o que sustenta tudo isso: o petróleo russo. Enquanto a frota paralela de navios continuar transportando óleo pelos mares sem ser perturbada, o dinheiro continua chegando em Moscou e a guerra continua se alimentando. $1 bilhão por dia. E não há fim à vista. Segundo dados que o Pentágono apresentou ao Congresso americano, os primeiros 6 dias da guerra contra o Irã já custaram aos Estados Unidos $11,3 bilhões. Depois disso, a conta subiu para entre 1 e 2 bilhões por dia. E agora a Casa Branca está pedindo mais 200 bilhões ao Congresso para continuar a campanha e repor os arsenais. O problema não é só o valor, é que ninguém consegue dizer quando isso acaba. Dentro da própria administração americana, já há debate sobre como encerrar o conflito, porque a guerra está pressionando os preços do petróleo e prejudicando a economia. Trump continua ameaçando o Irã com novos ataques e exigindo a abertura do Estreito de Hormuz. Os mercados estão instáveis. O quadro é esse. Washington está gastando bilhões, pedindo centenas de bilhões a mais e se aprofundando cada vez mais em uma guerra que ninguém ainda consegue descrever claramente como curta. A Grã-Bretanha está se aproximando do Irã, em silêncio, sem fazer barulho. O jornal Daily Mail revelou que o submarino nuclear HMS Anson assumiu posição no norte do Mar Arábico, depois de sair da Austrália em 6 de março. O submarino carrega mísseis Tomahawk de longo alcance e torpedos pesados, e pode permanecer no mar por semanas ou meses sem precisar reabastecimento. O Ministério da Defesa britânico não comenta detalhes. Apenas o primeiro-ministro e o chefe das operações navais sabem a localização exata. Londres já permitiu que os Estados Unidos usem bases britânicas para operações defensivas contra ameaças iranianas, mas enfatiza que a base de Akrotiri, em Chipre, não será usada para ataques ofensivos. Na prática, a Grã-Bretanha está sendo arrastada cada vez mais fundo na crise, mesmo continuando a pregar contenção publicamente. A catástrofe esteve a metros de acontecer. Mísseis iranianos caíram perto da usina nuclear israelense de Dimona e também atingiram a cidade de Arad, no sul de Israel. Dezenas de pessoas ficaram feridas, algumas gravemente. Prédios residenciais foram atingidos, um deles pegou fogo. Israel admitiu: alguns mísseis balísticos iranianos penetraram nas defesas aéreas e chegaram ao solo. A boa notícia, e desta vez é realmente uma boa notícia, a Agência Internacional de Energia Atômica confirmou que não detectou danos à instalação nuclear.
e nenhum aumento nos níveis de radiação. Um morador de Arad resumiu o que aconteceu. Do alarme ao impacto do míssil foram 10 minutos. O míssil caiu entre os prédios. Se todos tivessem ido para os abrigos nesses minutos, ninguém teria ficado ferido. Um milagre aconteceu aqui, mas não podemos depender só de milagres. Netanyahu já prometeu continuar as operações em todas as frentes. E Israel está atacando alvos em Teherã ligados ao desenvolvimento militar. Quando mísseis caem a metros de uma instalação nuclear, até um único erro pode ser irreversível. O Irã não está mirando só em bases militares e refinarias. Agora está mirando na imprensa. Teherã ameaçou abertamente atacar os escritórios da Al Jazeera em Doha, capital do Catar. O regime iraniano acusa o canal de incitar contra o Irã e travando uma campanha de informação hostil. A televisão estatal iraniana foi além. Emitiu um aviso aos moradores da área em Doha para deixar o bairro onde ficam os escritórios do canal e marcou o endereço no mapa como alvo legítimo. O motivo declarado: coberturas da Al Jazeera sobre protestos no Irã, prisões políticas e críticas à guarda revolucionária. Isso está acontecendo no mesmo contexto em que o Catar e o Irã já estão em rota de colisão, depois dos ataques às instalações de energia do Emirado e das acusações de tentativa de ataque ao aeroporto de Hamad. A mensagem de Teherã é clara. Quem noticiar o que está acontecendo no Irã vira alvo. Isso não é só uma ameaça à imprensa. É uma ameaça à informação. Uma história que mistura política, espionagem e o velho manual do Kremlin. O Washington Post revelou que a inteligência russa teria discutido a realização de um ataque encenado contra o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, com o objetivo de mudar o foco da campanha eleitoral. Em vez de preços e economia, o tema passaria a ser medo, segurança e a necessidade de uma mão forte. Budapeste reagiu da única forma que sabe. Chamou a reportagem de propaganda pró-ucraniana e tentou jogar a culpa em Zelensky, sem apresentar nenhuma prova. O Kremlin nega tudo, mas o simples fato de essa história ter surgido revela o quanto Orbán importa para Moscou antes das eleições de 12 de abril. E tem mais. Segundo o Washington Post, o ministro das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, teria ligado para Sergei Lavrov durante reuniões da União Europeia, transmitindo detalhes das discussões internas quase em tempo real. Szijjártó não comentou. Desde 2022, ele viajou várias vezes a Moscou e se reuniu com líderes russos. A pergunta que fica: a Hungria está apenas jogando seu próprio jogo? Ou Bruxelas abriga há anos uma linha direta com o Kremlin dentro da própria União Europeia? E encerramos com uma história da Rússia profunda, que revela o que acontece quando a guerra consome tudo, até o gado de um fazendeiro siberiano. Na aldeia de Chernokuria, na Sibéria, o agricultor Piotr Polejayev declarou que estava pronto para se incendiar se as autoridades destruíssem seus animais. O motivo, junto com o gado, estão levando toda a sua renda. Ele encharcou a roupa de gasolina. Os caminhões deram meia volta e foram embora. Moradores de toda a região reclamam que vacas e ovelhas estão sendo confiscadas com pouca explicação. A doença alegada é chamada de rara. Documentação não é fornecida, e a compensação é tão baixa que não dá para recomeçar. O jornalista que tentou cobrir o caso foi detido e levado à delegacia. Isso não parece medicina veterinária. Parece uma demonstração de força contra quem não tem como reagir. No episódio de ontem, o que você não pode ter perdido. Novos detalhes sobre o paradeiro do Ayatollah. Quem está sendo cobrado por uma conta astronômica pela paz? A Rússia aproveitou a distração do mundo e lançou um grande ataque em 7 frentes ao mesmo tempo. Um país grande e influente se juntou à coalizão contra o Irã. E isso já parece um ponto de virada. E Maduro pode ter em breve um novo companheiro de cela. Washington parece estar mirando em mais um presidente. Se você não assistiu, vai lá agora.